Eita, gente, que louvor guiado, viu? Ontem à noite, enquanto eu estava no pináculo do templo, falando com Deus, ouvindo dele revelações, ele me guiou a um texto, para justamente focarmos hoje na pessoa de Cristo. Nós vamos falar especificamente sobre ele nessa noite. Então, quando essas canções foram cantadas, e porque ele vive a minha preferida, gente, quando eu vou em igreja que as pessoas conhecem, e no final da ministração o tecladista já começa a puxar, porque ele sabe que eu sempre vou cantar essa canção. Porque de fato é uma alegria, né, queridos, pensar na grandeza desse Redentor que nos redimiu e nos transformou e fez de nós novas criaturas. Para você que não estava aqui ontem, eu me chamo Charles, sou natural de Belo Horizonte, mas atualmente estou residindo em Campina Grande. Atuo hoje na coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, juntamente com o Fernando Leal, que é o nosso coordenador, e Miriam. Então tem sido assim maravilhoso servir ao corpo de Cristo, e para mim tem sido assim extraordinário estar com vocês nesses dias. Pena que eu já vou embora amanhã. Confesso que queria ficar um pouco mais, mas temos tantos compromissos lá em Campina. Mas eu agradeço a Deus, né, por todo o carinho, a forma tão acolhedora que vocês nos receberam. Eu me sinto extremamente grato por estar aqui com vocês. Obrigado, Paulinho, Sinara, por abrir a porta da sua casa para mim, para o meu filho, né? Eu chamo ele de Paulinho, gente, por causa da familiaridade de longos anos, tá? Não é desrespeito de maneira nenhuma, misericórdia. Mas muito obrigado por me receber, e a todos, né, vocês, obrigado especialmente também. E eu gostaria também de agradecer ao João, que me presenteou com um pão. Ontem eu não expliquei qual o João que era, mas não é o João que vocês habitualmente compram pão na mão dele, é um outro João, tá bom, gente? Mas, queridos, quando eu estava orando a respeito daquilo que eu deveria compartilhar com vocês nessa noite, o Senhor me fez pensar: vocês estão em um dia de festa, em um tempo de festa, celebrando mais um ano de existência na igreja. Então é necessário que vocês não só apenas celebrem tudo aquilo que vocês estão vivendo em mim, mas também não se esqueçam de celebrar a vida que vocês têm em mim. É interessante que à medida que ele foi me dizendo isso, ele me fez pensar, queridos, quão privilegiado nós somos por tudo aquilo que nós recebemos da parte dele. Sabe, queridos, quando eu e você paramos para refletir em tudo aquilo que Jesus fez, isso nos dá motivo suficiente, irmãos, para sorrir e se alegrar, dançar, gritar, correr o dia inteiro. Porque quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para trás e percebo de onde Jesus me tirou, irmãos, quando eu olho a forma como eu vivia, as decisões erradas que eu tomava, e hoje nele, sendo guiado pelo seu Espírito, pela sua palavra, sendo assertivo nos passos por causa das direções que vêm do alto, irmãos, isso é maravilhoso. É uma dádiva ser guiado, é uma dádiva ser conduzido, é uma dádiva ser favorecido, é uma dádiva ser protegido, é uma dádiva ser guardado, irmãos. É tão maravilhoso quando eu e você paramos para pensar nesse Cristo maravilhoso, que isso nos dá uma certeza, uma segurança, a ponto de nós podermos afirmarmos com certeza aquilo que o Salmos 91 diz: ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque nós estamos nele, irmãos. Oh, aleluia! Essa é a nova realidade que diz respeito a mim e a você. Essa nova vida que nos viabiliza meios pelos quais a gente venha usufruir de tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Oh, coisa maravilhosa! Então, pensando nisso, em tudo isso que Cristo foi ontem, borbulhando no meu coração, eu elaborei um tema para essa noite, e o tema dessa mensagem é a resposta da graça. Nós vamos aqui rapidamente recapitular a nossa vida pregressa, ou seja, como éramos antes de Cristo, mas a ênfase vai ser focar naquilo que nós recebemos nele, quais são as dádivas que eu e você usufruímos e possuímos nele, amém? Só que eu vou usar um texto talvez não tão habitual, mas eu vou te explicar já já como o Senhor trouxe essas clarezas ao meu coração. Então eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Aí talvez você se pergunte, o que esse texto tem a ver com a graça? E já já, pela graça de Deus, eu te responderei. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, quem encontrou, pode dizer amém?
Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Repita após mim: semi-morto. Mais uma vez, guarda isso, é uma informação importante. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, repita após mim por favor: seguia o seu caminho. Também é importante, guarde isso. Que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, outras versões, azeite e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando eu voltar. Amém, queridos? Antes de eu explicar aquilo que o Espírito Santo me falou a respeito desse texto, eu só preciso trazer algumas informações para não dar aquela impressão de uma forçada, no texto bíblico. Quando eu olhei para isso, queridos, é óbvio que o texto está tratando de algo moral, onde a Bíblia vai falar por meio de Cristo sobre eu e você sermos generosos, independente com quem seja. Não importa se eu conheço, não importa se você conhece, se é familiar a mim ou não, ou a você ou não. O que Jesus está dizendo é que o nosso coração precisa ser generoso e estender as mãos a todos aqueles que necessitam. E o que me chama a atenção nesse texto, que Jesus aqui estava conversando não com qualquer pessoa, mas alguém que de fato tinha todo o conhecimento da lei de Moisés. Então ele sabia exatamente o que a lei já dizia. Por isso que Jesus vai devolver a pergunta dele com outra pergunta, dizendo: o que está escrito lá? Aí ele vai responder: amará o Senhor teu Deus de todo o coração, e por aí vai. Aí Jesus então vai chamar esse escriba ou esse fariseu, alguns historiadores acreditam assim, para a responsabilidade, para que ele saísse do campo filosófico e fosse para o campo da prática. E Jesus então vai dizer: olha, parafraseando o texto, você respondeu bacana demais, é isso aí, uma estrelinha na sua testa, nota 10, ó, parabéns, porém, faça, não apenas saiba. Então Jesus está dizendo para ele, não basta apenas conhecer a doutrina, e essa doutrina só funciona desde o momento que ela é vivida por meio de ações práticas. Então quando ele se sente acuado, aí ele então vai dizer: quem é meu próximo? Aí Jesus então entra com essa história. E é interessante que aqui Jesus está deixando claro: próximo é todos aqueles que precisam. Então o Espírito Santo me inspirou a usar uma ferramenta interpretativa chamada tipologia bíblica, onde por meio dela você vai enxergar pessoas, lugares que representam a Cristo, ou seja, que trazem por meio delas uma figura que aponta para a plenitude que seria manifesto através da pessoa de Cristo. Então, através dessa ferramenta, o Espírito me inspirou a ver coisas desse texto que nos faz perceber, desde o momento que o homem caiu, mas também nos faz enxergar a ação redentiva de Cristo. A sua ação redentora, quando ele redime esse homem dessa condição, a qual se encontrava devido à sua própria escolha de se apartar de Deus. Então vejamos, uma ressalva em relação ao uso dessa ferramenta interpretativa é que a mesma precisa ser aplicada em harmonia com as Sagradas Escrituras. Amém, queridos? Era necessário trazer esse entendimento só para você perceber que eu não estou forçando o texto, amém? Agora, para olharmos então para esse texto, entendemos que ele fala sobre amor, generosidade, estender as mãos, mas aqui nós podemos enxergar uma aplicação espiritual, um meio pelo qual a Bíblia vai nos mostrar algo que aconteceu quando o homem caiu. Por exemplo, quando o texto começa, Jesus falando: certo homem descia de Jerusalém para Jericó.
Queridos, eu sei que geograficamente estamos falando de um declínio, porque Jerusalém fica acima do nível do mar e Jericó abaixo do nível do mar. Mas espiritualmente falando, nós vamos perceber foi o que aconteceu com o homem quando este pecou. Ele foi declinado da sua posição. Ele estava em um lugar de paz, porque o significado de Jerusalém é um lugar de paz, a cidade do grande de Deus. E espiritualmente falando, era disso que o homem desfrutava, paz e relacionamento. O homem tinha uma comunhão linda, plena, maravilhosa com Deus. Um relacionamento maravilhoso, queridos. Mas infelizmente o texto vai dizer que este homem, com base no seu livre-arbítrio, decide. Pois o texto vai dizer, certo homem descia. Ou seja, em nenhum momento foi uma imposição, mas foi uma escolha própria. Ele decidiu sair deste lugar de paz. Ele decidiu sair deste lugar de comunhão. Ele decidiu sair deste lugar de relacionamento. E descia em direção para onde? Para Jericó, irmãos. Eu não sei se você sabe, Jericó na Bíblia representa um lugar de maldição. Por que que Jericó representa um lugar de maldição? Aí nós vamos precisar recorrer àquilo que Josué vai dizer no capítulo 6, no versículo 26. Antes de nós lermos as palavras de Josué, eu só preciso te lembrar algo. Quando Jericó estava para ser tomada pelos israelitas em cumprimento à palavra de Deus, quando as muralhas ruíram de forma sobrenatural, após a conquista, Josué então libera uma palavra de maldição sobre aquele lugar. Josué vai dizer o seguinte, olha, Josué capítulo 6, versículo 26, olha as palavras de Josué. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo, as portas. Veja, então, Jericó recebe uma sentença, onde Josué está dizendo, maldição virá sobre aquele que ousar reconstruir aquilo que foi derrubado. Desculpa, engasguei com o ar, misericórdia. Aí se tornou um lugar de maldição por causa dessa palavra liberada. E por que nós podemos entender biblicamente que Jericó se representa maldição? Porque é um lugar de perda, irmãos. Pois a palavra foi clara, se ousar reconstruir a cidade haverá morte. Então um lugar de morte, ruína e miséria. Era o ambiente que se encontrava agora aquela cidade, e quem ousasse reconstruir aquilo, teria como peso em seus ombros essa palavra liberada por Josué. E a palavra se cumpriu, irmãos, se cumpriu, porque lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, a Bíblia vai dizer o seguinte, em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão. Ou seja, quando ele começou a construção, a reconstrução, ele perde Abirão, seu filho mais velho. Aí o texto continua dizendo, e quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último filho. Então veja, quando ele vai concluir a obra, ele perde o seu filho mais novo. Ou seja, a palavra de maldição, a sentença de maldição se cumpre sobre aquele lugar. Agora, voltando para a parábola que nós estamos estudando até aqui, para pensar, o homem estava em um lugar que representava um lugar de paz, a cidade de grande Deus, um lugar de relacionamento, e este homem decide sair de lá e descer para um lugar de maldição. E essa escolha lhe custou caro, porque o texto vai trazer para mim e para vocês algumas informações como ele foi ferido e foi deixado caído no chão, semi-morto, meio morto ou quase morto, conforme outras versões. E eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, porque é uma expressão que você não vai ver recorrentemente na Bíblia, ou é vivo ou morto. Agora, tipo The Walking Dead, nós vamos ver aqui em Lucas 10, semi-morto, meio morto, quase morto, meio vivo, sei lá, é um zumbi. Então é a primeira vez que nós vamos ver essa evidência descrita no texto, falando quase morto, semi-morto. O que isso significa, irmãos? Isso significa que o homem agora, por causa da sua decisão errônea, de se desligar de Deus e declinar-se da sua posição, e por causa dessa decisão errada, ele se colocou em um lugar onde ele foi ferido, onde ele foi roubado, onde ali ele perdeu os direitos os quais ele tinha em Deus,
E agora ele se encontrou numa condição onde não havia nada que ele pudesse fazer dele mesmo para ser recolocado de volta em um lugar de paz. Então essa expressão semi-morto, ela faz alusão a essa nova condição do homem. Agora ele se colocou em um lugar onde não haveria nada que ele fizesse dele mesmo para restaurar esse relacionamento de paz. Por mais que o homem usasse a sua inteligência, a sua capacidade, os seus recursos, e por mais que ele se apoiasse em ritos, em costumes e tradições religiosas, nada disso seria capaz de religá-lo a Deus. Nada disso seria capaz de restaurá-lo a um lugar de comunhão. Por que eu faço essa afirmação? Porque o texto agora vai incluir dois personagens, os quais são o sacerdote e o levita. Eu queria chamar sua atenção para essas figuras, porque elas são essenciais do culto judaico. Elas tinham a responsabilidade de manter as tradições, os costumes e os rituais. Agora, se nós olharmos para o sentido original da parábola, veremos que ali faltou, por parte deles, empatia. Eles não se importaram. Eles não estavam nem aí com a situação de um compatriota. Porque aquele que estava caído no chão também era um judeu. E eles nem se importaram. E eles passaram de largo, passaram de longe, se afastaram, não quiseram se envolver. De outra forma, eles estavam dizendo implicitamente: lava minhas mãos, isso não é problema meu. E deram as costas e seguiram o seu próprio caminho. Mas eu quero chamar sua atenção. Se você prestou atenção enquanto nós líamos o texto, você vai ver que tanto o sacerdote como o levita também seguiam o mesmo caminho do homem caído. Porque o texto vai dizer que eles seguiam o mesmo caminho. Qual caminho? Saindo de Jerusalém para Jericó. Espiritualmente falando, irmãos, o que nos mostra que eles estavam na mesma condição espiritual daquele homem caído. Para mostrar para mim e para você que não é a religião que muda e transforma a vida dos homens. Só uma pessoa tem poder para fazer isso: Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus transforma, só Jesus tem o poder de fazer nova todas as coisas, só Jesus pode redimir o homem, só Jesus pode colocar o homem de pé, só Jesus pode reconectar o homem a Deus, só Jesus pode fazer com que o homem volte a viver espiritualmente. Do contrário, irmãos, não há nada que o homem possa fazer para mudar essa condição. Veja, irmãos, nada puderam fazer, espiritualmente falando, porque eles encontravam na mesma condição. Esse era o meu e o seu retrato. Essa era a nossa vida antiga. Graças a Deus, porque era. Você pode dizer bem alto: graças a Deus, essa era a minha vida antiga. Isso aqui que nós falamos até aqui era um retrato daquilo que um dia nós fomos. Mas a coisa mudou, irmãos. A página virou, a história foi mudada. Nós fomos socorridos por aquele que nos amou de forma incondicional. O homem caído no chão, sacerdote e levita nada puderam fazer. Que por mais que as tradições tenham as suas formalidades e ritos vazias de Cristo, elas não têm o poder transformador. Então agora entra mais um personagem. E o texto agora o descreve como um samaritano, aqui, alusão à pessoa de Cristo. Porque assim como os samaritanos eram rejeitados pelo judeu, e essa rejeição se dava porque eles eram uma mistura de etnias, porque ao longo dos anos, quando Israel era dominada pelos seus inimigos, acabavam-se então acontecendo os casamentos entre culturas. Pessoas se casavam com judeus, ou seja, quando eles foram dominados pelos babilônios, houveram casamentos de babilônicos e judeus, assírios e judeus, e isso fez com que a raça se misturasse. E aos olhos dos judeus, que tinham filhos judeus, eles entendiam que esse povo não era digno. Por isso que eles não poderiam entrar no templo para adorar, eles tinham que adorar no monte. Foi por essa razão, com essa mentalidade, que aquela mulher questiona Jesus em João 4. Porque o entendimento claro é que o templo é para judeu de sangue puro. Samaritano, se quiser, vai adorar no monte. Eles não têm lugar no templo.
A coisa era tão séria, irmãos, que se um samaritano passasse por um judeu, cruzando assim no caminho, e se a sombra do samaritano projetasse sobre a roupa do judeu, ele chegava em casa, lavava a roupa 7 vezes, para ele ter certeza que não seria contaminado. A coisa era assim, irmãos. E da mesma forma, Jesus foi rejeitado pelos seus. Certa vez ele vai desabafar dizendo: ô Israel, se você quisesse, eu faria com vocês assim como uma galinha faz com seus pintinhos. Ele estava dizendo: eu ia cobrir vocês com as minhas asas, vocês iam desfrutar de tudo aquilo que eu quero liberar sobre vocês. Mas eles não quiseram, eles não rejeitaram. Então, essa figura aparece aqui, a pessoa de Cristo. Mas outro detalhe que me faz perceber nesse texto, é que quando eu leio, eu percebo que o homem caído estava vindo de Jerusalém para Jericó, assim como também o sacerdote, o levita, estava vindo de Jerusalém para Jericó, mas quando fala do samaritano, algumas versões vão dizer, voltando de viagem, essa que nós acabamos de ler, seguindo o seu próprio caminho. No mínimo nos faz entender que ele era aquele que aparece de diferente nesse quadro, porque ele não estava na mesma condição dos demais. Ele não estava saindo de Jerusalém para Jericó. Quando alguns textos falam voltando de viagem ou seguindo o seu próprio caminho, isso nos faz entender as palavras do apóstolo Paulo ditas em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então Jesus era o único, é o único que poderia fazer o caminho inverso, irmãos. Porque ao levar sobre si o nosso pecado, a nossa dor, a nossa maldição, a miséria, Ele nos resgata dessa condição. E ao pagar o preço em nosso lugar, Ele agora nos recoloca de volta do lugar ao qual outrora havíamos sido destituídos. O que significa, por causa do seu sacrifício vicário na cruz, eu e você hoje temos um relacionamento de paz com Deus, podemos desfrutar de alegria, podemos desfrutar de gozo no Espírito Santo, podemos operar nos dons espirituais, podemos fluir na unção sobrenatural, podemos viver uma vida de prosperidade, porque Jesus nos resgatou de um lugar de maldição, de morte e de miséria. Oh, aleluia! Desculpa a gritaria, gente. Às vezes eu vou empolgando, mas eu prometo que vou segurar a onda. Ele nos resgatou desse lugar, queridos. Isaías, quando pelo Espírito, anos antes de Jesus se entregar na cruz, ele vai dizer, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Ele carregou, ou ele tomou. Essa expressão, tanto tomou como carregou, é a tradução da palavra hebraica nasa. Sabe o que essa palavra significa, irmãos? Eu acho que você vai se alegrar. Essa palavra significa remover para longe. Tudo aquilo que era contrário a mim e a você. Tudo aquilo que era um fator impeditivo para o nosso sucesso. Tudo aquilo que nos impedia de crescer, tudo aquilo que nos impedia de desfrutar de uma vida próspera e abençoada, tudo aquilo que nos impedia de desfrutar de um relacionamento íntimo profundo com o nosso Deus, Jesus removeu para longe. Jesus removeu para longe. E por causa dessa remoção, eu e você temos livre acesso ao trono da graça e podemos chegar a esse trono de que maneira? Com confiança, irmãos. Porque o nosso relacionamento de paz com Ele foi restaurado, porque Jesus nos resgatou dessa condição. Então ele vem ao encontro daquele homem caído. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, é o cumprimento daquilo que havia sido apenas um reflexo, uma sombra do que se manifestaria em plenitude. Do que eu estou falando? Quando Moisés ergue a serpente de bronze no deserto, lá em Números 21. Porque o bronze na Bíblia, eu não sei se você sabe, representa juízo. Então o juízo precisaria se manifestar como quitação do pecado.
Então, quando Cristo é pendurado no Calvário, no madeiro, é uma tipificação daquela serpente de bronze, ou seja, todo o juízo que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Agora eu vou misturar os dois textos e fazer uma paráfrase, ok? Por causa daquilo que Jesus fez, levando sobre si o juízo do pecado em seus ombros, Ele nos colocou em uma condição hoje onde não há nenhuma condenação, aleluia. Nenhuma condenação. Então não deixa o diabo dizer o contrário, que o diabo é mestre querer remexer o passado. Seu passado já era. A única vez que você precisa pensar a respeito dele é conforme está escrito em Lamentações, só se for para te trazer esperança. Do contrário, esquece. Tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Todo escrito de dívida foi cancelado, meu irmão. Oh, aleluia. Certa vez eu ouvi um irmão testemunhar palavras dele, ele contando assim que ele teve um sonho, onde ele foi se sentindo diminuído, à medida que o diabo o acusava de tantas coisas que ele havia feito no passado. E ele foi se sentindo mal, se sentindo mal, se sentindo mal, se sentindo mal, até que o Espírito Santo falou com ele: por que você está se sentindo mal por causa de coisas as quais você foi perdoado? E à medida que aquilo veio à mente dele como uma revelação, e ele entendeu, é mesmo, eu não devo me sentir dessa forma. Então, segundo o sonho, a visão que ele teve, ele fala que eram vários, como se fossem documentos que o diabo ia esfregando ali na cara dele, com a ideia de fazê-lo se sentir ainda mais pior. Aí ele fala que de acordo com o sonho e com a visão, ele pega uma tinta vermelha e ele escreve: o sangue do Senhor Jesus me purificou de todo o pecado. Essa é a nossa realidade, irmãos, porque foi o que aconteceu, Cristo nos purificou. E onde nós podemos ver isso nesse texto, irmãos? Quando a Bíblia vai dizer que ao prestar os primeiros socorros para aquele homem que estava sendo socorrido por aquele que tipificava a pessoa de Cristo, qual é o primeiro elemento que a Bíblia vai dizer que foi usado? O vinho. Uau! O vinho, naquele período, quando ali no Oriente Médio Antigo, ele era usado como algo que purificava as feridas, um agente antisséptico. Ele usava justamente para tratar, purificar a ferida, para que a mesma pudesse cicatrizar, melhorar sem infecção. Mas quando nós olhamos espiritualmente falando para o que essa parábola está nos propondo, nós estamos falando desse sangue que nos tornou justiça de Deus, irmãos. Não é um sangue que cicatriza as coisas, não. É um sangue que refez nova todas as coisas, meu irmão. Deixa eu te dizer, não aconteceu uma melhoria na sua vida, não aconteceu uma reforma. Nós fomos refeitos. Deus nos fez de novo, irmãos. Por causa desse sangue que nos purificou, esse sangue que nos justificou, esse sangue que nos purificou de todo pecado, irmãos. E isso significa que eu e você podemos adorar a Deus sem medo e sem culpa. Você pode levantar as mãos santas, queridos, e adorar a Deus de todo o seu coração, porque não há nada que o impeça de fazê-lo, porque aquilo que era um fator impeditivo, Jesus removeu para longe. Hoje você pode dizer: Pai, eu te amo, eu sou grato, Pai, eu te adoro, Pai, eu glorifico o seu nome. Mesmo que você não sinta nada ao dizer essas palavras, você não precisa sentir, mas você sabe que a Bíblia te garante acesso a esse Deus maravilhoso, e pela fé você se rende, você se rende, você se rende, você adora, você glorifica, você bendiz o nome desse Deus maravilhoso, porque a sua vida foi mudada. Esse sangue nos purificou, queridos. E não somente o vinho foi usado, porque uma das coisas que eu e você precisamos pensar a respeito do sangue, irmãos, que o sangue não veio apenas como se fosse um cobertor para cobrir falhas. Deixa eu te dizer, o sangue operou em mim e você para remover falhas. Elas foram removidas de forma incompleta, não, de forma completa. Foi uma obra plena, realizada por esse Deus maravilhoso. E por isso nós temos a garantia dessa justificação, irmãos. Mas veja,
vinho foi usado, mas azeite também derramado. Aqui nós vemos a alusão à obra distinta do Espírito Santo na vida daqueles que nasceram de novo. Primeiro nós vemos a unção capacitadora que nós recebemos por dentro. Essa unção que agora nos habilita a discernir as coisas espirituais. Outrora, queridos, tudo aquilo que era relacionado a Deus era loucura, porque nós tentávamos racionalizar o que é sobrenatural. E é impossível entender o que Deus faz por meio de uma mente natural, irmãos. Porque na maioria das vezes, há coisas que são similares com aquilo que nós entendemos, naturalmente, mas a maioria das coisas que Deus faz vai muito mais além da nossa compreensão. E essas coisas você só consegue discernir pelo Espírito. Por exemplo, de repente você está em um lugar, aí Deus fala com você assim, está vendo aquele camarada de blusa preta lá? Vai lá e diga para ele assim, olha, ontem você aconteceu isso. Racionalmente falando, você vai pensar, gente, isso é coisa da minha cabeça. Mas por meio de um discernimento espiritual, você percebe o Espírito te guiando para você ser boca de Deus para a vida de alguém. Porque coisas espirituais se discernem por meio de coisas espirituais. Então essa unção dentro nos habilita a discernir a voz de Deus, compreender as direções que vêm do alto. Essa unção que nos habilita a experimentar essa vida gloriosa que foi depositada em nós por meio do Espírito que habita no nosso espírito humano, irmãos. E assim nós podemos usufruir de tudo aquilo que foi disponibilizado. Mas não apenas temos essa unção por dentro, mas uma unção sobre foi derramada. O que significa essa unção sobre? Poder capacitador, irmãos. Poder capacitador para ser e fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para ser ou fazer. Queridos, quando nós nos deparamos com aquilo que Deus nos chama a fazer, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa temer, porque há uma unção que nos capacita. Toda vez que Deus nos convoca e nos chama, Ele sempre vai viabilizar para mim e para você todos os recursos necessários para que tenhamos êxito naquilo que Ele nos chamou. E a unção é quem nos empodera, irmãos, e que nos dá essa capacitação divina para fluir. Eu lembro que antes de eu ministrar, no Toda Terça, eu lembro que o apóstolo entra em contato comigo e ele me disse, Charles, está por Campina? Eu falei, estou sim, apóstolo, eu gostaria de contar com você, vai no Toda Terça e deixa Deus usar a sua vida, fala aquilo que Ele colocar no seu coração. Aí eu lembro que aí quando a gente terminou de conversar, eu fui orar, falar com Deus, aí comecei a mexer nos textos, trabalhar nos textos, aí o Senhor foi falando comigo, trazendo direções, eu fui agradecendo, eu fiquei parecendo gente doida no meu quarto, rindo, chorando, gritando, correndo de um lado para o outro. Minha esposa, está tudo bem? Está tudo bem, porque a palavra vai energizando você. Aí eu lembro que quando eu cheguei pela manhã, quando eu estava ali, e lá na cabine, na ilha de comunicação, aí eles colocaram um microfonezinho para você poder usá-lo. Aí muitos deles me disseram, nossa, eu no seu lugar eu estaria muito nervoso. E na hora eu olhei para aquilo e pensei, por que eu deveria estar nervoso? Eu perguntei, porque era Toda Terça, mas deixa eu te dizer, a unção que me habilita a pregar na sala de aula do Rema, a unção que me habilita a pregar no presídio, a unção que me habilita para pregar para uma pessoa, a unção que me habilita para pregar na igreja sede, a unção que me habilita para pregar para os meus filhos dentro de casa, a unção é a mesma que vai me habilitar a pregar nessa manhã. Então por que eu vou ficar nervoso? É Ele que vai fazer e operar através de mim, eu só preciso deixar Ele fluir, o resto é com Ele. Essa é a nossa mentalidade, irmão. Você não precisa ficar preocupado, porque é a unção dele que faz você fazer coisas que quando você olhar para trás vai dizer, até mesmo você vai dizer, só pode ser Deus, e realmente só pode ser Ele, irmão. Essa unção que vai habilitar você a romper em tudo aquilo que você colocar as mãos. Essa unção que vai fazer você romper nos seus negócios, no seu ministério, nesta igreja, nessa cidade. Essa unção que vai dar você sabedoria para atrair pessoas, para comunicar a palavra do reino. Essa unção que vai dar você palavras assertivas, que vai ser vida, resposta para aqueles que precisam. Porque essa unção nos capacita, essa unção nos capacita, essa unção nos capacita, irmãos. Oh, aleluia! Olha quanta coisa boa aconteceu, irmãos, quando Jesus entrou na nossa história. Nos religou a Deus, nos removeu de um lugar de morte, maldição e miséria.
purificou os nossos pecados, irmãos, e nos revestiu com seu poder, tanto por dentro, viabilizando a mim e a você, a graça e a dádiva, para experimentar no dia a dia a zoe de Deus, a própria vida dele em nós. E não somente isso, fomos habilitados para cumprir a nossa chamada. Mas o texto não para por aí, irmãos. O homem desceu de Jericó, Jerusalém para Jericó, foi ferido, situação difícil, nada poderia ser feito dele mesmo para recolocá-lo em um lugar de paz. Jesus entra em cena, e ali ele derrama vinho, purificando o homem, azeite, enchendo com a própria vida de Deus, e azeite sobre, ou habilitando para o cumprimento da chamada. Mas o que o texto ainda vai nos dizer? Posteriormente, ao prestar os primeiros socorros, aí ele vai fazer algo que ontem lá na casa do Paulinho eu ri baixinho, porque eu fiquei com medo de acordar todo mundo. Aí eu me alegrei no espírito, porque eu percebi algo que o Senhor me disse. Então, ao levar, depois de ajudar, prestar o primeiro socorro, o que ele faz? Socorros, o que ele faz? Leva este homem agora para o hospedeiro. E ao chegar na hospedaria, ele vai dizer para aquele homem: cuida dele. E naquele momento, quando eu li esse texto, aplicando espiritualmente a parábola, esse hospedeiro é uma alusão à pessoa do Espírito Santo. Porque o hospedeiro é aquele que está em mim, é aquele que está em você. Não sabeis vós que sois a casa de Deus? O hospedeiro está habitando em mim e em você. E sabe o que ele recebeu de Cristo? Uma missão: cuida deles até eu voltar. Cuida deles até eu voltar. Veja, o Espírito Santo recebe dele uma missão, que é cuidar de mim e de você. Por isso que a Bíblia lá em João 14 vai apresentar o Espírito Santo como Paráclitos, ajudador, aquele que é o nosso advogado, aquele que foi designado para estar conosco. E qual é a missão dele? Cuidar de mim e de você até que Jesus volte. Você está sob os cuidados do Espírito Santo, a sua casa está sob os cuidados do Espírito Santo, a sua família está sob os cuidados do Espírito Santo. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Até que Jesus volte, até que Jesus volte, até que Jesus volte, até que Jesus volte. Oh, aleluia! Estamos sob os cuidados do Espírito Santo, irmãos. Que coisa extraordinária. Aleluia. Hoje Paulo vai dizer para mim e para você que a dispensação que nós estamos vivendo, ela também é chamada do ministério do Espírito Santo. Uau! Nós estamos vivendo nesse período onde o Espírito Santo foi designado pelo próprio Deus. E sabe qual é a minha alegria, irmãos? Que o hospedeiro, ou seja, o Espírito Santo, ele tem recursos ilimitados para cumprir essa tarefa. Por isso eu e você não devemos andar ansiosos por coisa alguma, irmãos. Porque o Espírito Santo tem recursos ilimitados. Nós somos cuidados por Ele, protegidos por Ele, sustentados por Ele. Nós estamos debaixo da sua proteção pessoal, irmãos. Não é uma obra terceirizada, é o próprio Espírito de Deus cuidando de nós, conforme as próprias palavras de Jesus, nos conduzindo, nos guiando até que Ele volte. Nós vamos poder contar com essa graça sobrenatural, irmãos. Sabe o que o Espírito me diz ontem à noite? Essa convicção e o entendimento de saber que você está sob o cuidado do Espírito Santo, elimina qualquer hipótese que possa vir na sua mente, com a mensagem mentirosa dizendo: você está sozinho. Não existe essa possibilidade. Vou dizer isso de novo: não existe essa possibilidade. Vou dizer mais uma vez: não existe essa possibilidade. Porque o Espírito Santo, queridos, ele não faz a sua obra de qualquer maneira. Ele faz da forma como ele foi designado a fazer.
Para você entender o quão intenso é o envolvimento do Espírito Santo para conosco, eu quero trazer à sua memória aquilo que está escrito em Romanos 8, 26. É um texto que eu amo, eu gosto de estar sempre estudando esse texto, porque ele traz tantas verdades extraordinárias. Paulo vai usar o termo fraquezas lá. E é interessante que uma das traduções dessa palavra fraquezas, ela no grego é uma pequena palavra, uma palavra assim pequenininha, que em português é traduzido por fraquezas. Essa palavra grega é sunantilambanomai. Quase língua estranha, né? Fala rápido 3 vezes aí, o cara vai achar que já foi batizado. Sunantilambanomai. Sunantilambanomai. Essa palavra, ela é formada por outras 3 palavras gregas. Sun, ante e lambano. Meu Deus. Quando a gente vê essa palavra sun, significa aquele que pega junto. Ou seja, não existe a possibilidade de você enfrentar nenhum desafio da sua vida sozinho, porque ele pega junto. Ele pega junto. Eu estou enfrentando um problema na área financeira, na área familiar, na área da saúde. Você não está sozinho. O Espírito Santo pega junto. E essa certeza dele pegar junto, irmãos, nos dá a convicção que o resultado se manifestará de forma favorável, porque ele está conosco. A palavra ante por si só já nos faz entender ante, ou seja, aquele que se opõe. Então vamos entender o significado das duas. Sum, aquele que pega junto. Com qual propósito? Para se opor a tudo aquilo que se levantar contra a sua vida. Eita glória! Às vezes a gente se desespera, né, no meio da pressão, sendo que nós temos a terceira pessoa da Trindade se opondo àquilo que se levantou contra nós. Não é na sua força. 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 Ele se opõe àquilo que se levanta contra nós. E se ele se opõe contra aquilo que se levanta contra nós, isso significa que é na força dele, no poder dele, na capacidade dele. Agora, a palavra lambano, essa eu amo, porque ela significa, é aquele que pega e não larga. Veja, ele envolve na situação com você, ele se opõe àquilo, e quando ele entra na causa, meu irmão, ele não te abandona no meio do caminho não, ele pega para valer. Ele pega com você, com o intuito de trazer a resolução, a manifestação da glória de Deus. Não existe a possibilidade, no momento da luta, o Espírito Santo falar: rapaz, o negócio está difícil, olha, tchau, se vira. Não existe essa possibilidade, porque quando ele pega para valer. Ele não te deixa só, porque ele recebeu de Cristo a missão: cuida deles até eu voltar. Cuida deles até eu voltar. Olha quanta coisa boa, queridos, nós recebemos por causa da intervenção de Cristo em nossas vidas. Perdoados, ressuscitados, capacitados e guardados pelo Espírito Santo. Isso, sabe, irmãos, representa segurança. Nós temos segurança para viver uma vida em Deus nessa terra. Temos segurança, porque foi isso que Cristo fez quando Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Você pode ficar de pé no seu lugar. E eu quero encorajar você nesse momento a erguer o mais alto que puder as suas mãos e agradecer a Jesus por essa obra redentiva, celebrar essa vida a qual você e eu temos acesso a tudo isso que foi dito aqui. Não é uma coisa que ainda está para se manifestar, não é uma coisa que ainda há de ser revelado, já é uma realidade, já é nosso, já foi conquistado, irmão.